Quando ouviu. Foi minha primeira vez. O milionário sentiu o chão sumir e não fechou os olhos até o amanhecer. A chuva de março em São Paulo caía com intensidade sobre os vidros do café Grão em Alma, criando um ritmo hipnótico que se misturava ao burburinho das conversas. Marina Oliveira limpava as mesas com movimentos automáticos, seus olhos castanhos observando distraidamente o movimento da Rua Augusta através da vitrine embaçada. Aos 22 anos, ela dividia seu tempo entre as aulas de arquitetura na faculdade e o trabalho meio período no café, sonhando com o dia em que assinaria seus próprios projetos. Era quase 8 da noite quando a porta se abriu, trazendo junto uma rajada de vento frio e um homem que Marina jamais imaginaria ver naquele lugar. Rafael Montenegro entrou sacudindo as gotas de chuva do sobretudo de cachemire, seus cabelos escuros ligeiramente desarrumados, contrastando com a postura impecável que sempre mantinha. Aos 35 anos, Rafael era conhecido nos círculos empresariais paulistanos como o rei Midas do mercado imobiliário. Tudo o que tocava se transformava em lucro. O café estava quase vazio. Apenas alguns estudantes ocupavam as mesas do fundo, imersos em livros e laptops. Rafael escolheu uma mesa próxima à janela, removendo o sobretudo e revelando um terno que custava mais do que Marina ganhava em 3 meses. "Boa noite", disse Marina, aproximando-se com o bloco de pedidos na mão, tentando ignorar como seu coração disparou ao encontrar os olhos verdes dele. "O que vai querer?" Rafael a observou por um momento que pareceu eterno. Havia algo diferente naquela moça. Talvez fosse a sinceridade em seu sorriso ou a forma como ela o olhava sem o interesse calculista que estava acostumado a ver. "Um café expresso", respondeu ele, sua voz grave ecoando no ambiente aconchegante. "E talvez você possa me dizer onde encontro o melhor brigadeiro da cidade?" Marina riu, uma risada genuína que fez Rafael sentir algo que não experimentava há anos. "Bem, minha avó sempre disse que os melhores brigadeiros são os caseiros", respondeu ela brincando com a caneta. "Mas aqui temos uns bem gostosos também." "Então traga 2", disse Rafael, surpreendendo a si mesmo. Ele nunca comia doces, muito menos brigadeiros em cafés pequenos. Enquanto Marina se afastava para buscar o pedido, Rafael se perguntou o que diabos estava fazendo ali. Sua Ferrari estava quebrada, uma ironia que não passou despercebida, e ele havia se abrigado no primeiro lugar que viu quando a chuva intensificou. Normalmente ligaria para seu motorista, mas algo o fez querer ficar. Marina retornou com a bandeja, servindo o café com cuidado. O aroma forte misturava-se com o perfume suave dela, uma fragrância simples que contrastava com os perfumes caros das mulheres que frequentavam seu círculo social. "Você não é daqui do bairro", observou Marina sem conseguir se conter. "Por que diz isso?" Rafael perguntou, genuinamente curioso. "Pelo jeito que você olha ao redor", ela respondeu, colocando os brigadeiros na mesa, como se estivesse descobrindo um mundo novo. Rafael sorriu. Um sorriso real, não o sorriso social que usava nas reuniões de negócios. "Talvez eu esteja mesmo", murmurou ele, observando como os olhos dela brilharam com a resposta. A chuva continuava do lado de fora, criando uma bolha de intimidade inesperada entre 2 mundos que jamais deveriam se cruzar. O que deveria ter sido apenas um café rápido se estendeu por 2 horas. Marina havia terminado seu turno, mas continuou sentada à mesa de Rafael, fascinada pela forma como ele a ouvia. Realmente ouvia, quando ela falava sobre seus sonhos de criar espaços que pudessem transformar vidas. "A arquitetura não é só sobre construir prédios", explicava Marina, gesticulando animadamente. "É sobre criar lugares onde as pessoas possam ser felizes, onde famílias possam crescer, onde memórias possam ser feitas." Rafael observava cada movimento dela, cada expressão que passava por seu rosto. Fazia anos que não conversava com alguém sobre sonhos e paixões. Seu mundo era feito de números, contratos e estratégias de mercado. "E você?", perguntou Marina, inclinando-se ligeiramente para a frente. "O que te faz feliz?" A pergunta o pegou desprevenido. "Felicidade? Quando foi a última vez que pensou sobre isso?" Rafael hesitou, passando a mão pelos cabelos. "Honestamente, não sei se lembro." A confissão saiu antes que ele pudesse se censurar, e algo no olhar compreensivo de Marina o fez continuar. "Trabalho muito."
Talvez trabalhe demais, admitiu ele. Há dias que acordo e durmo pensando apenas em negócios. Isso não é viver, é só existir, disse Marina suavemente, sem julgamento em sua voz. Do lado de fora, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. As luzes da rua criavam reflexos dourados no asfalto molhado, e o movimento noturno de São Paulo continuava seu ritmo incessante. Qual foi o último lugar que visitou só por prazer? Marina perguntou, brincando com a alça de sua bolsa simples. Rafael pensou por um longo momento. Não consigo lembrar, confessou, surpreso com sua própria resposta. Isso é triste, Marina disse. Mas sua voz carregava compaixão, não pena. A vida tem tanta coisa boa para oferecer. E o que você faz quando não está trabalhando ou estudando? Rafael perguntou, genuinamente interessado em conhecer o mundo dela. Os olhos de Marina se iluminaram. Gosto de caminhar pela cidade, descobrir cantinhos novos. Tenho uma feira de antiguidades no Bexiga que visito todo domingo. E adoro cozinhar para minha família. Ainda moro com meus pais e meu irmão mais novo. Rafael tentou imaginar como seria ter uma família assim, calorosa e presente. Sua família era complicada. Relações baseadas em obrigações sociais e interesses financeiros. Deve ser bom, murmurou ele, ter pessoas que se importam de verdade. Marina notou a melancolia em sua voz. Você não tem família? Tenho, Rafael respondeu rapidamente, mas é diferente, mais formal. Marina assentiu, entendendo sem precisar de explicações detalhadas. Ela havia percebido desde o primeiro momento que ele carregava uma solidão profunda, disfarçada por uma vida aparentemente perfeita. O dono do café, seu José, aproximou-se discretamente da mesa. Marina, filha, vou fechar. Você pode ficar, mas... Claro, seu José. Marina se levantou rapidamente. Obrigada. Rafael também se levantou, percebendo que o momento mágico estava chegando ao fim. A realidade voltava a bater à porta, literalmente. Eu deveria ir também, disse ele, vestindo o sobretudo. Eles saíram juntos para a rua ainda úmida. A noite de São Paulo os envolveu com seus sons familiares, carros passando, conversas distantes, o ronco constante da metrópole que nunca dorme. Obrigado, disse Rafael, parando na calçada. Faz tempo que não tenho uma conversa tão... real. Marina sorriu, sentindo as borboletas no estômago. Eu também gostei muito. Eles ficaram ali por um momento, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a se despedir. Rafael sabia que deveria pedir seu telefone, marcar um encontro, seguir o protocolo normal. Mas algo naquela situação era tão delicado que ele teve medo de quebrar o encanto. Talvez, ele começou, depois parou. Talvez eu te veja aqui novamente. Marina completou, esperançosa. Sim, Rafael sorriu. Talvez sim. Ela acenou e caminhou em direção ao ponto de ônibus, e Rafael ficou ali, observando-a se afastar até desaparecer na multidão noturna. Pela primeira vez em anos, ele não queria ir para casa. 3 dias se passaram como uma eternidade na vida de Rafael. Ele tentou focar nos negócios, nas reuniões intermináveis e nos relatórios financeiros que sempre conseguiram prender sua atenção completamente. Mas a imagem de Marina, seu sorriso genuíno e a forma como ela falava sobre seus sonhos não saía de sua mente. Era quinta-feira à noite quando Rafael se viu dirigindo pela Rua Augusta novamente. Desta vez, sua Ferrari estava funcionando perfeitamente, mas ele havia inventado uma desculpa qualquer para dispensar o motorista. Estacionou a poucos metros do café e observou através do vidro. Lá estava ela, servindo uma família com crianças pequenas, seu sorriso iluminando o ambiente aconchegante. Rafael hesitou na calçada. O que estava fazendo? Ele, um empresário respeitado, perseguindo uma garçonete estudante? Mas não era isso, ele sabia. Marina era muito mais que sua ocupação. Ela era luz em um mundo que ele havia permitido que se tornasse cinzento. A sineta da porta tocou quando ele entrou, e Marina olhou em sua direção. O rosto dela se iluminou de uma forma que fez o coração de Rafael acelerar. Você voltou, disse ela, aproximando-se com um sorriso que não conseguia esconder. Prometi que talvez voltaria, Rafael respondeu, sentindo-se mais jovem do que havia se sentido em anos. A mesma mesa? Marina perguntou, já se dirigindo para o local onde ele havia sentado na primeira noite. Na verdade, Rafael hesitou. Você tem alguns minutos para conversar, depois do seu expediente?
Marina verificou o relógio no pulso, um relógio simples que havia ganhado dos pais na formatura do ensino médio. Termino em 1 hora. Eu espero, Rafael disse, surpreendendo ambos com a naturalidade da resposta. A hora passou devagar para Rafael, que fingiu ler e-mails no telefone, enquanto, na verdade, observava Marina trabalhar. Ela tratava cada cliente com atenção genuína, lembrava-se das preferências dos frequentadores e tinha sempre uma palavra gentil para todos. Era um tipo de riqueza que Rafael nunca havia possuído, a habilidade de se conectar verdadeiramente com as pessoas. Quando Marina finalmente se juntou a ele, havia trocado o uniforme do café por uma blusa simples e jeans. Ela parecia nervosa, brincando com uma mecha do cabelo castanho. Para onde gostaria de ir? Perguntou Rafael. Há uma praça aqui perto, Marina sugeriu. É tranquila à noite. Eles caminharam lado a lado pelas ruas do centro de São Paulo. A cidade à noite tinha uma energia diferente, mais crua, mais real. Os sons urbanos criavam uma trilha sonora única. Buzinas distantes, risadas ecoando de bares, o barulho dos saltos no asfalto. A Praça Roosevelt estava menos movimentada que durante o dia. Algumas pessoas passeavam com cachorros, casais namoravam nos bancos, e a iluminação suave criava um ambiente quase romântico no coração da metrópole. Conte-me sobre sua família, Rafael disse quando se sentaram em um banco voltado para a fonte. Marina sorriu, seus olhos ganhando um brilho especial. Meu pai trabalha como mecânico há 20 anos. Minha mãe é professora de português numa escola pública. E tenho um irmão de 17 anos que sonha em ser jogador de futebol. Eles sabem que você está aqui comigo? Sabem que saí com um amigo? Marina respondeu corada. Meus pais são protetivos, mas confiam em mim. Rafael assentiu, tentando imaginar como seria ter esse tipo de estrutura familiar, essa sensação de pertencimento. E você? Marina perguntou suavemente. Como é sua família? O rosto de Rafael se fechou ligeiramente. Meu pai construiu um império imobiliário. Minha mãe organiza eventos beneficentes e jantares sociais. Tenho uma irmã que mora em Londres e só nos falamos no Natal. Isso parece solitário, Marina observou. É, Rafael admitiu. Sempre foi. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a fonte jorrar água iluminada por luzes coloridas. O contraste entre suas vidas era óbvio, mas de alguma forma, ali sentados naquele banco, as diferenças pareciam menores. Rafael, Marina disse hesitante, posso perguntar por que você voltou ao café? Ele a olhou, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Porque faz 3 dias que não consigo parar de pensar em você, confessou. Em nossa conversa, em como você me fez sentir, vivo novamente. Marina sentiu o coração acelerar. Você me fez sentir especial, ela admitiu em voz baixa, como se o que eu penso e sonho realmente importasse. Rafael se virou para ela no banco, seus olhos encontrando os dela. Importa, mais do que você imagina. Naquele momento, com as luzes da cidade refletindo em seus olhos, Rafael soube que sua vida havia mudado para sempre. Marina havia despertado algo que ele havia enterrado há anos, a capacidade de sentir verdadeiramente. O convite surgiu de forma natural 1 semana depois. Rafael havia se tornado um cliente regular do café, aparecendo sempre no final do turno de Marina. Suas conversas haviam evoluído de conhecimento mútuo para uma conexão mais profunda, e ambos sentiam que algo especial estava florescendo entre eles. Há uma exposição de arquitetura no Centro Cultural, Rafael mencionou casualmente enquanto caminhavam pela Rua Augusta após mais uma noite de conversa. Pensei que você poderia gostar. Os olhos de Marina se iluminaram. Eu adoraria, mas... Ela hesitou. Provavelmente será num sábado e eu trabalho. E se eu conversasse com seu José? Rafael sugeriu. Talvez ele possa dispensá-la uma tarde. Marina parou de caminhar. Rafael, você não pode simplesmente resolver meus problemas com dinheiro. A observação o atingiu como um soco. Era exatamente isso que ele sempre fazia. Resolvia tudo com dinheiro. Mas Marina estava certa, e ele precisava aprender uma forma diferente de se relacionar. Você tem razão, ele admitiu. Desculpe. É que eu quero muito que você vá comigo. Marina sorriu, tocando gentilmente o braço dele. Vou conversar com seu José. Talvez ele deixe eu trocar com alguém. No sábado seguinte,
Rafael aguardava nervoso na entrada do Centro Cultural Banco do Brasil. Havia escolhido uma roupa mais casual, jeans e uma camisa social sem gravata, tentando se aproximar do mundo de Marina. Quando a viu descendo do ônibus, seu coração disparou. Marina usava um vestido simples, floral, que realçava seus olhos castanhos e a curva delicada dos ombros. Ela havia se arrumado especialmente para o encontro e Rafael se sentiu honrado. "Você está linda", ele disse quando ela se aproximou. "Obrigada." Marina corou, olhando para a fachada imponente do Centro Cultural. "Nunca entrei aqui. Então vamos descobrir juntos." Rafael ofereceu o braço e ela o aceitou com um sorriso tímido. A exposição Arquitetura Social Construindo Futuros era exatamente o que Marina precisava ver. Cada projeto exposto mostrava como a arquitetura poderia impactar positivamente comunidades carentes. Rafael observava o rosto dela se iluminar a cada painel, cada maquete que representava possibilidades de transformação social. "Olhe isso", Marina murmurou, parada diante de um projeto de habitação popular que mantinha a dignidade e beleza arquitetônica. "É exatamente o que quero fazer um dia." "Por que não agora?" Rafael perguntou. Marina riu suavemente. "Porque ainda sou estudante, trabalho em um café e mal tenho dinheiro para o material da faculdade." "Mas o talento está aí", Rafael insistiu, observando como ela analisava tecnicamente cada detalhe dos projetos. "A paixão está aí." Eles passaram 3 horas na exposição, Marina explicando conceitos arquitetônicos para Rafael, que se descobriu genuinamente interessado em aprender sobre algo além de lucros e investimentos. Depois foram almoçar em um restaurante próximo. Rafael havia escolhido um lugar elegante, mas não excessivamente formal, tentando encontrar um meio-termo entre seus mundos. "Conte-me sobre seus projetos na faculdade", Rafael pediu, cortando o salmão enquanto observava Marina experimentar timidamente o risoto que havia pedido. "Estou trabalhando em um projeto para uma creche comunitária", Marina explicou animadamente. "A ideia é criar um espaço que seja funcional, mas também inspire as crianças. Cores vibrantes, formas interessantes, áreas verdes integradas." "Soa incrível", Rafael disse, e realmente pensava isso. "Você tem os desenhos?" Marina assentiu, pegando um caderno pequeno da bolsa. "Sempre carrego comigo. Nunca sabemos quando uma ideia pode surgir." Ela abriu o caderno, revelando desenhos delicados e precisos. Rafael examinou cada linha, impressionado com a criatividade e habilidade técnica dela. "Marina, isso é extraordinário", ele disse sinceramente. "Você tem um talento real." "Obrigada", ela respondeu, fechando o caderno delicadamente. "Às vezes, sinto que sonho grande demais para alguém na minha situação." "Nunca diga isso", Rafael disse com intensidade. "Seus sonhos são válidos. Sua origem não determina seu destino." Marina o olhou surpresa pela veemência em sua voz. "Você fala como quem conhece obstáculos." "Conheço obstáculos diferentes dos seus", Rafael admitiu. "Expectativas familiares, pressão para seguir um caminho predeterminado, a dificuldade de encontrar algo que realmente te apaixone." "E você encontrou algo que te apaixona?" Rafael a olhou nos olhos, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. "Acho que sim", disse suavemente. "Recentemente." O vermelho subiu pelo pescoço de Marina até as bochechas. Ela entendeu perfeitamente o que ele quis dizer, e seu coração começou a bater mais forte. Naquele momento, em meio aos talheres de prata e às taças de cristal, 2 mundos começaram a se aproximar através de algo muito mais poderoso que dinheiro ou status social. Uma conexão genuína entre 2 almas que se reconheceram. As semanas seguintes passaram como um sonho para ambos. Rafael e Marina desenvolveram uma rotina própria. Ele aparecia no café no final do turno dela. Caminhavam pelas ruas de São Paulo, conversando sobre tudo e nada, descobrindo-se mutuamente através de pequenos gestos e confidências. Era uma quinta-feira chuvosa de abril quando Rafael convidou Marina para jantar em seu apartamento. Ele havia cozinhado, uma experiência nova para alguém acostumado com restaurantes caros e comida entregue por aplicativo. "Você tem certeza de que cozinhou isso?" Marina brincou, experimentando o risoto de camarão que Rafael havia preparado, seguindo tutoriais no YouTube durante toda a tarde. "Juro pela minha Ferrari",
Rafael riu, servindo vinho branco em taças que custavam mais que o salário mensal de Marina, embora ela não soubesse disso. O apartamento de Rafael no Itaim Bibi era um reflexo de sua vida anterior. Moderno, minimalista, com obras de arte caras nas paredes e uma vista deslumbrante da cidade. Mas Marina notou a ausência de fotografias pessoais, de objetos com valor sentimental. É bonito, ela disse observando a decoração, mas parece um pouco vazio. Vazio como? Rafael perguntou, genuinamente curioso. Como se ninguém realmente vivesse aqui. Marina explicou delicadamente. Não vejo você nestes objetos. Rafael olhou ao redor como se visse o espaço pela primeira vez. Ela estava certa. Tudo ali havia sido escolhido por um decorador caro, sem nenhum input pessoal seu. Você tem razão, ele admitiu. Nunca pensei neste lugar como um lar. Apenas um lugar para dormir entre um dia de trabalho e outro. Marina se aproximou da janela panorâmica, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. A vista é incrível, murmurou. Rafael se posicionou atrás dela, próximo o suficiente para sentir o perfume suave que ela usava. Algo simples, mas que o deixava tonto de desejo. Marina, ele disse suavemente, e ela se virou para encará-lo. Eles estavam muito próximos agora, e a tensão que havia se construído ao longo de semanas finalmente chegou ao seu ponto crítico. Rafael ergueu a mão, tocando delicadamente o rosto dela. Posso te beijar? Ele perguntou, sua voz rouca de desejo contido. Em resposta, Marina se ergueu nas pontas dos pés, seus lábios encontrando os dele em um beijo suave, hesitante no início, depois mais intenso, conforme a paixão tomou conta de ambos. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Os olhos de Marina brilhavam com uma mistura de desejo e nervosismo que Rafael achou adorável. Há algo que preciso te contar, Marina sussurrou, suas mãos tremendo ligeiramente. O que é? Rafael perguntou, acariciando seus cabelos. Marina tomou fôlego, reunindo coragem. Eu nunca estive com ninguém antes. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado. Aos 22 anos, em 2024, Marina era virgem, algo que ele considerava quase impossível, mas que agora fazia sentido. A doçura dela, a forma cautelosa como se aproximava da intimidade física, a vulnerabilidade em seus olhos. Marina, ele disse suavemente, suas mãos enquadrando o rosto dela. Você tem certeza? Não precisa ser agora, não precisa ser comigo. Quero que seja você, ela interrompeu, sua voz firme apesar do nervosismo. Quero que seja agora. Apenas seja gentil comigo. Rafael a beijou novamente, desta vez com uma ternura infinita. Sempre, prometeu contra seus lábios, sempre serei gentil com você. O que aconteceu a seguir foi uma dança delicada de descobertas. Rafael, experiente, mas nunca tão cuidadoso, guiou Marina através dos primeiros momentos de intimidade com uma paciência e carinho que ela jamais imaginara possível. Cada toque, cada beijo, era uma pergunta silenciosa, e cada resposta dela o surpreendia com sua beleza natural e espontânea. Na penumbra do quarto, com a cidade iluminada lá embaixo, Marina entregou a Rafael não apenas seu corpo, mas sua confiança completa. E Rafael, que havia conhecido dezenas de mulheres, mas nunca havia realmente se conectado com nenhuma, descobriu o que significava fazer amor de verdade. Mais tarde, Marina descansava aninhada em seus braços, sua respiração suave contra o peito dele. Rafael não conseguia dormir, observando o rosto sereno dela na luz suave que filtrava através das cortinas. Rafael? Marina murmurou, meio adormecida. Sim, obrigada, ela sussurrou, por ter sido tão carinhoso. Rafael beijou o topo da cabeça dela, sentindo algo se expandir em seu peito. Algo que ele estava começando a reconhecer como amor. Obrigado, você, ele sussurrou de volta, por confiar em mim. Rafael acordou antes do amanhecer, um hábito formado por anos de rotina empresarial rígida. Mas pela primeira vez em muito tempo, não quis se levantar imediatamente. Marina dormia profundamente ao seu lado, um braço delicadamente posicionado sobre o peito dele, o rosto relaxado e jovem na luz suave da madrugada. Ele observou cada detalhe,
As sardas quase invisíveis no nariz, a curva delicada dos lábios, a forma como os cabelos castanhos se espalhavam pelo travesseiro. Havia algo de surreal naquela cena. Rafael Montenegro, o empresário que controlava milhões em negócios imobiliários, completamente rendido a uma jovem estudante que havia mudado sua vida em questão de semanas. Marina se mexeu lentamente, abrindo os olhos e encontrando o olhar intenso dele sobre ela. Por um momento, ela pareceu desorientada. Depois, a memória da noite anterior voltou, trazendo um sorriso tímido aos seus lábios. "Bom dia", ela sussurrou, corada. "Bom dia, linda", Rafael respondeu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. "Dormiu bem?" Marina assentiu, mas Rafael percebeu algo diferente em seus olhos. Não arrependimento, mas uma nova consciência, como se ela tivesse cruzado uma ponte e não pudesse mais voltar. "Como se sente?", ele perguntou com cuidado genuíno. "Diferente", Marina admitiu, se aconchegando mais perto dele. "Mas completa, de alguma forma." Rafael sentiu o peito se aquecer com a resposta dela. "Não se arrepende?" "De forma alguma", Marina disse com firmeza, erguendo-se nos cotovelos para olhá-lo melhor. "E você? Como eu poderia me arrepender da noite mais perfeita da minha vida?" Rafael respondeu, puxando-a para mais um beijo suave. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, desfrutando da intimidade recém-descoberta, até que a realidade começou a se impor. Marina olhou para o relógio digital na mesa de cabeceira e suspirou. "Preciso ir para casa", disse ela, relutante. "Meus pais vão estranhar se eu não aparecer para o café da manhã." Rafael assentiu. Embora uma parte dele quisesse mantê-la ali para sempre, protegida do mundo exterior que parecia ameaçar a bolha perfeita que haviam criado. "Posso te levar", ofereceu. Marina hesitou. "Não sei se é uma boa ideia. Meu bairro é bem diferente daqui." "Marina", Rafael disse, sentando-se na cama, "se vamos estar juntos, quero conhecer sua vida. Toda ela." A palavra "juntos" fez o coração dela acelerar. Era a primeira vez que ele havia mencionado algum tipo de futuro entre eles. "Está bem", ela concordou, "mas você vai precisar de roupas menos conspícuas." Rafael riu, olhando para o terno de R$ 3.000 que havia deixado dobrado na poltrona na noite anterior. Uma hora depois, Rafael dirigia sua Ferrari pelas ruas de São Miguel Paulista, seguindo as direções de Marina. O contraste era gritante, das avenidas largas e prédios espelhados do Itaim para as ruas estreitas e casas simples da periferia paulistana. Marina observava o rosto dele discretamente, procurando sinais de julgamento ou desconforto. Mas Rafael parecia genuinamente interessado, observando o movimento das pessoas, os pequenos comércios, a vida pulsante do bairro. "É aqui." Marina indicou uma casa pequena, mas bem cuidada, com um jardim simples na frente. Rafael estacionou e observou a casa. Pintura recente, janelas limpas, uma sensação de lar que seu apartamento jamais teve. "Quer entrar para conhecer meus pais?" Marina perguntou nervosa. Rafael percebeu a importância do convite. "Você tem certeza?" "Tenho", Marina respondeu, embora suas mãos tremessem ligeiramente. "Mas talvez seja melhor não mencionar que você passou a noite aqui." Rafael sorriu. "Obviamente." Eles se dirigiram à porta da frente, e Marina respirou fundo antes de tocar a campainha. Quando a porta se abriu, revelou uma mulher de meia-idade com os mesmos olhos castanhos de Marina e um sorriso caloroso. "Marina, onde você estava, filha?" A mãe perguntou, depois notou Rafael ao lado dela. "Oh, você trouxe visita." "Mãe, este é Rafael", Marina disse, tentando manter a voz natural. "Rafael, minha mãe. Cleusa." "Muito prazer, senhora Cleusa." Rafael cumprimentou educadamente, oferecendo a mão. Cleusa apertou a mão dele, seus olhos experientes analisando o jovem bem vestido que sua filha havia trazido. Havia algo nele, a postura, o modo de falar, as roupas caras, que a deixou intrigada. "Entre, Rafael", ela disse calorosamente. Estava justamente fazendo o café da manhã. Enquanto seguiam para dentro da casa simples, mas acolhedora, Rafael soube que estava prestes a conhecer um mundo completamente novo, e Marina segurava sua mão com força, como se estivesse prestes a revelar seu maior tesouro. A cozinha da família Oliveira era pequena, mas cheia de vida.
O pai de Marina, João, estava sentado à mesa lendo o jornal esportivo, um homem robusto com mãos calejadas pelo trabalho e um sorriso sincero. O irmão mais novo, Gustavo, mexia no celular enquanto comia pão com manteiga. Pai, Gustavo, este é Rafael. Marina fez as apresentações, tentando esconder o nervosismo na voz. João se levantou, estendendo a mão com um aperto firme. Prazer, rapaz. Marina mencionou que fez um novo amigo. Rafael correspondeu ao cumprimento impressionado com a força do aperto de mão. O prazer é meu, senhor João. Gustavo olhou para cima do celular, avaliando Rafael com os olhos curiosos de um adolescente. Cara, que tênis é esse? É original? Gustavo, Marina repreendeu envergonhada. Está tudo bem, Rafael riu. São originais, sim. Você gosta de tênis? Gosto, mas os originais são muito caros, Gustavo respondeu com a honestidade típica da idade. Senta aqui, Rafael. Cleusa indicou uma cadeira. Que tal um café? Fiz tapioca também. Rafael se sentou à mesa simples de fórmica, um ambiente completamente diferente de qualquer lugar onde já havia tomado café da manhã. Mas havia algo especial ali, um calor humano que seu apartamento milionário jamais teve. Marina disse que você trabalha com imóveis, João comentou dobrando o jornal. Mercado está bom? Está sempre movimentado em São Paulo, Rafael respondeu diplomaticamente, sem mencionar o tamanho de seus negócios. O senhor trabalha em que área? Sou mecânico, João disse com orgulho. Tenho uma oficina pequena aqui no bairro. Nada muito grande, mas honesto. Rafael assentiu respeitosamente. Trabalho honesto é o que importa. Cleusa serviu café forte e tapioca quentinha, e Rafael foi surpreendido por quão saboroso tudo era. Havia amor naquela comida simples, algo que os restaurantes caros não conseguiam reproduzir. Marina contou que você gosta de arquitetura, Cleusa disse, sentando-se com sua própria xícara. Que bom que ela encontrou alguém que entende os sonhos dela. Os projetos dela são incríveis, Rafael disse sinceramente. Ela tem muito talento. Marina corou com o elogio, mas seus pais sorriram orgulhosos. Nossa Marina sempre foi estudiosa, João comentou. Primeira da família a entrar na faculdade. E vai ser a primeira arquiteta da família também, Gustavo acrescentou, finalmente largando o celular para participar da conversa. Rafael observou a dinâmica familiar, o apoio mútuo, o orgulho genuíno, a forma como se preocupavam uns com os outros. Era exatamente o oposto de sua família, onde cada conversa era uma negociação e cada gesto calculado. Rafael, você tem irmãos? Cleusa perguntou. Tenho uma irmã, mas mora em Londres, Rafael respondeu. Não nos falamos muito. Que pena, Cleusa disse com sinceridade. Família é tudo que temos. A conversa fluiu naturalmente por mais uma hora. Rafael falou sobre seu trabalho de forma vaga, evitando mencionar detalhes que revelassem sua verdadeira situação financeira. João contou histórias da oficina, Cleusa falou sobre seus alunos na escola pública e Gustavo tentou convencer Rafael a conhecer seu time de futebol de várzea. Quando finalmente se levantaram da mesa, Rafael se sentiu estranhamente relutante em partir. Havia algo naquela casa que o fazia querer ficar, a sensação de pertencimento que nunca havia experimentado. Foi um prazer conhecê-lo, Rafael, João disse, apertando sua mão novamente. Volte sempre. Obrigado pela hospitalidade, Rafael respondeu sinceramente. Marina o acompanhou até a porta, e eles saíram para a calçada da frente. O que achou? Ela perguntou ansiosa. São pessoas incríveis, Rafael disse, e realmente pensava isso. Agora entendo de onde vem sua luz. Marina sorriu aliviada. Eles gostaram de você. Meu pai disse que você tem olhos honestos. Rafael riu. E o que isso significa? Que você é bem-vindo aqui sempre, Marina respondeu, se aproximando dele. Rafael a beijou suavemente, consciente de que provavelmente estavam sendo observados pelas janelas da casa. Quando se separaram, ele segurou as mãos dela. Marina, há algo que preciso te contar, ele disse seriamente. O coração dela disparou. O que é? Sobre meu trabalho, minha vida, há coisas que você não sabe. Rafael hesitou. Coisas que podem mudar como você me vê. Marina o estudou por um momento. Você está casado? Não. Tem filhos? Não. Está envolvido com algo ilegal? Claro que não. Então o resto pode ser conversado, Marina disse simplesmente. Todos temos passados, Rafael. O que importa é quem você é agora, comigo.
Rafael a olhou com admiração. Mesmo sem saber a verdade sobre sua riqueza, Marina já demonstrava uma maturidade emocional que muitas mulheres de seu círculo social nunca possuíram. Eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Marina arregalou os olhos, seu coração quase parando. O quê? Eu te amo, Marina, Rafael repetiu, desta vez com mais certeza. Sei que é cedo, sei que somos muito diferentes, mas eu te amo. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Eu também te amo, sussurrou. Naquele momento, na frente da casa simples em São Miguel Paulista, dois mundos se uniram definitivamente, através de 3 palavras que mudaram tudo. A revelação sobre a verdadeira identidade de Rafael aconteceu 2 semanas depois, da pior forma possível. Marina estava no café servindo o cliente das 3 da tarde, quando ouviu sua colega de trabalho, Bruna, sussurrar excitada. Marina! Marina! Vem ver isso! Bruna estava com o celular na mão, mostrando a tela para Marina com os olhos arregalados. Não é aquele cara que você anda saindo? Na tela do telefone, uma matéria da revista Veja São Paulo mostrava fotos de Rafael em um evento beneficente na semana anterior. O título era Rafael Montenegro. O rei Midas do mercado imobiliário paulistano completa 35 anos. Marina sentiu o mundo girar. Rafael Montenegro. Ela conhecia esse nome. Todo mundo em São Paulo conhecia. A Montenegro Incorporações era responsável pelos edifícios residenciais mais luxuosos da cidade. Rafael não era apenas rico, ele era milionário. Marina, você está bem? Bruna perguntou, notando a palidez súbita da amiga. Preciso de um ar. Marina murmurou, saindo do café sem nem tirar o avental. Na calçada, ela releu a matéria, cada palavra confirmando seus piores medos. Rafael Montenegro, 35 anos, herdeiro de um império imobiliário, fortuna estimada em centenas de milhões de reais. As fotos mostravam um mundo de glamour e luxo que Marina jamais imaginara. Rafael em smokings caríssimos, acompanhado por socialites deslumbrantes em eventos exclusivos. O pior de tudo era uma foto em particular. Rafael em um iate, brindando com uma loira espetacular identificada como empresária Camila Augusto, parceira de negócios e antiga namorada. A foto era datada de apenas 2 meses atrás. Marina sentiu náuseas. Tudo havia sido uma mentira? Os sentimentos dele eram reais? Ou ela era apenas mais uma conquista, um passatempo exótico para um milionário entediado? Quando Rafael chegou ao café naquela noite, como havia se tornado costume, encontrou o seu José preocupado. A Marina saiu mais cedo e o dono do café explicou. Parecia meio abatida. Disse que não estava se sentindo bem. Rafael imediatamente se dirigiu para a casa de Marina, em São Miguel Paulista. Quando chegou, encontrou-a sentada na varanda, ainda vestindo o uniforme do café com o celular na mão e olhos vermelhos de choro. Marina, ele chamou, aproximando-se lentamente. Ela ergueu os olhos para ele e Rafael viu uma mistura de dor, confusão e decepção que o atingiu como um soco. Rafael Montenegro, ela disse, mostrando a tela do celular. O rei Midas do mercado imobiliário. Rafael fechou os olhos, sentindo o estômago afundar. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Marina se levantou, a voz tremendo. Que mentiu para mim desde o primeiro dia? Que toda essa história de empresário de imóveis era uma meia-verdade? Eu nunca menti sobre meus sentimentos por você, Rafael disse desesperado. Isso sempre foi real. Como eu posso saber? Marina perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como posso saber o que é real quando você escondeu quem realmente é? Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou. Marina, por favor, me deixe explicar. Sim, eu deveria ter contado sobre o dinheiro, sobre minha família, mas tinha medo de que isso mudasse tudo entre nós. E não mudaria? Marina perguntou, rindo amargamente. Você acha que é normal um milionário se interessar por uma garçonete da periferia? Que tipo de jogo é esse, Rafael? Não é um jogo, Rafael exclamou, a dor evidente em sua voz. Marina, você mudou minha vida. Antes de te conhecer, eu só existia. Com você, eu vivo. Então, por que não me contou a verdade? Marina perguntou, sua voz quebrando. Por que deixou eu descobrir por uma revista? Rafael passou as mãos pelos cabelos, desesperado.
Porque sabia que isso ia acontecer. Sabia que você iria achar que tem algum interesse escondido, que você é só um passatempo para mim. E não sou? Marina perguntou baixinho. Claro que não, Rafael gritou. Depois baixou a voz ao perceber que poderia estar chamando a atenção dos vizinhos. Marina, eu te amo. Amo tudo em você. Sua inteligência, sua bondade, seus sonhos, a forma como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Mas você também ama aquela loira do iate? Marina perguntou, mostrando a foto no celular. Rafael olhou para a imagem e suspirou. Camila era uma antiga namorada. Essa foto é de março, antes de te conhecer. Terminamos há meses, Marina. Você tem que acreditar em mim. Marina balançou a cabeça, confusa e machucada. Não sei em que acreditar mais, Rafael. Você escondeu quem realmente é por semanas. Como posso confiar em você agora? Porque o que aconteceu entre nós foi real, Rafael disse, aproximando-se devagar. Cada conversa, cada riso, cada momento de intimidade, tudo foi verdadeiro. Marina olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos, mas ainda sentindo a traição queimar em seu peito. Preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso pensar sobre tudo isso. Rafael assentiu, embora cada fibra de seu ser quisesse lutar, argumentar, fazê-la entender. Quanto tempo? Não sei, Marina sussurrou. Só... não sei. Rafael ficou ali parado por um momento, depois se virou e caminhou de volta para o carro. Marina o observou partir. Seu coração partido em duas metades, uma que queria correr atrás dele e outra que se sentia completamente traída. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. E pela primeira vez desde que se conheceram, não sabiam se voltariam a se ver. Uma semana se passou em silêncio absoluto. Marina voltou ao trabalho no café, mas estava como um fantasma de si mesma. Servia os clientes mecanicamente, forçava sorrisos quando necessário, mas sua luz natural havia se apagado. Seu José notou a mudança, assim como Bruna e os clientes regulares. Marina, filha... Seu José a abordou durante uma pausa. O que aconteceu com aquele rapaz? Rafael? Ele não aparece mais. Marina apenas balançou a cabeça, incapaz de explicar a situação sem desmoronar completamente. Enquanto isso, Rafael vivia seus dias mais sombrios em anos. Tentou mergulhar no trabalho, mas nem mesmo os negócios de milhões conseguiam distraí-lo da dor que sentia. Cada reunião, cada contrato parecia sem sentido. Várias vezes pegou o celular para ligar para Marina, mas sempre desistia no último segundo. Foi numa quinta-feira chuvosa que Camila Augusto apareceu em seu escritório sem avisar. Alta, loira, elegante. Tudo que o mundo esperava que fosse a namorada de Rafael Montenegro. Rafael, querido, ela disse, entrando na sala com a familiaridade de quem já havia sido íntima. Você parece péssimo. Camila, Rafael suspirou, nem se levantando da cadeira. O que você quer? Vim ver como você está. Soube pelos amigos que você anda meio... estranho ultimamente. Ela se sentou na poltrona em frente à mesa dele. Problemas nos negócios? Não. Então é mulher. Camila concluiu com um sorriso conhecedor. Conte-me tudo. Rafael a olhou com cansaço. Camila sempre foi pragmática, calculista, exatamente o tipo de mulher que seu mundo social esperava que ele escolhesse. Rica, bonita, bem relacionada, tudo que Marina não era. Não é da sua conta, Camila. Claro que é, ela respondeu, cruzando as pernas elegantemente. Somos amigos, Rafael, e pelo seu estado, essa mulher não deve valer muito a pena. Não fale assim dela, Rafael disse com uma dureza que fez Camila erguer as sobrancelhas. Nossa, está assim tão envolvido? Quem é ela? Conheço. Rafael riu amargamente. Não, você não conhece. E nunca vai conhecer. Camila estudou o rosto dele, sua mente aguçada para relações sociais processando as informações. Ela não é do nosso meio, é? O silêncio de Rafael foi resposta suficiente. Rafael, Camila se inclinou para a frente. Você está brincando com fogo. Sabe como essas histórias terminam. A diferença social sempre fala mais alto. Você não sabe do que está falando. Sei sim, Camila disse suavemente. Sei porque já passei por isso. Aos 20 anos, me apaixonei perdidamente por um garçom. Achei que o amor superaria tudo. Sabe o que aconteceu? Rafael a olhou relutantemente interessado. Ele não aguentou a pressão. Os olhares em restaurantes caros,
a diferença de educação, o fato de eu pagar por tudo sem nem pensar. O orgulho masculino é frágil, Rafael, e quando a mulher vem de baixo é ainda pior. Marina não é assim. Todas são assim quando a realidade bate, Camila disse cruamente. Ela já descobriu quem você realmente é. O rosto de Rafael se fechou ainda mais. Descobriu, Camila concluiu. E como reagiu? Com gratidão? Com alegria por ter pescado um peixe grande? Ela ficou magoada porque não contei a verdade desde o início. Camila riu. Claro que ficou. É o primeiro estágio, a indignação moral. Depois vem a fase de tentar se convencer de que pode funcionar. Depois a realidade bate. Chega, Camila. Rafael, olhe para mim, ela disse, ficando séria. Você precisa de alguém que entenda seu mundo. Alguém que não se sinta intimidada pela sua vida, que possa estar ao seu lado em eventos, que saiba conversar com seus sócios. Alguém como você? Por que não? Camila sorriu. Nós funcionávamos bem juntos, sem dramas, sem complicações. Sem amor também. O amor romântico é superestimado, Rafael. Companheirismo, objetivos em comum, atração física, isso é mais sólido que paixão adolescente. Rafael se levantou da cadeira, caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, e em algum lugar estava Marina, provavelmente ainda magoada, ainda confusa. Ela é diferente, Camila. Ela me faz querer ser diferente. E isso é bom? Camila perguntou. Você construiu um império, Rafael. Sua vida é perfeita como está. Minha vida era vazia, Rafael disse baixinho, até conhecê-la. Camila suspirou, reconhecendo que havia perdido aquela batalha. Está bem, mas quando der errado, e vai dar, não diga que não te avisei. Após Camila sair, Rafael ficou sozinho em seu escritório, olhando para a cidade que se estendia infinitamente. Pela primeira vez em dias, pegou o celular e discou o número de Marina. Tocou várias vezes antes que ela atendesse. Alô? A voz dela soou pequena, hesitante. Marina, sou eu. Silêncio do outro lado. Por favor, não desligue. Só quero conversar. Rafael, eu... Marina começou, então parou. Encontra comigo. Uma última vez. Se depois você decidir que não pode me perdoar, eu aceito. Mas me dê uma chance de explicar tudo. Marina fechou os olhos, sentindo as lágrimas voltarem. Sua família havia notado sua tristeza. Seus pais perguntavam constantemente o que havia acontecido, mas ela não sabia como explicar que havia se apaixonado por alguém completamente fora de seu alcance. Onde? Ela perguntou finalmente. Onde você quiser. Marina pensou por um momento. Praça Roosevelt. Hoje, 8 da noite. Estarei lá. Após desligarem, ambos ficaram nervosos pelas próximas horas. Rafael sabia que aquela conversa definiria o futuro deles. Marina lutava entre a saudade que sentia e o medo de se machucar ainda mais. O encontro na praça seria decisivo. Ou eles encontrariam uma forma de superar o abismo entre seus mundos, ou se despediriam para sempre. A Praça Roosevelt estava menos movimentada naquela noite. Rafael chegou 15 minutos antes do horário marcado, nervoso como jamais se sentira em reuniões de negócios de milhões. Quando viu Marina se aproximando, seu coração disparou. Ela usava um vestido simples, azul marinho, e caminhava lentamente, como se cada passo a aproximasse de uma decisão irreversível. Eles se sentaram no mesmo banco onde haviam conversado pela primeira vez, mas agora o silêncio era carregado de tensão e mágoas não resolvidas. Obrigado por vir, Rafael disse suavemente. Marina assentiu, olhando para as mãos entrelaçadas no colo. Não consegui parar de pensar na nossa conversa. Marina, eu sei que estraguei tudo ao não contar sobre minha vida desde o início. Rafael começou. Mas preciso que você entenda por quê. Ela finalmente o olhou e Rafael viu a dor em seus olhos castanhos. Conte-me então. Rafael respirou fundo. Desde que me entendo por gente, as pessoas se aproximam de mim por interesse. Mulheres que fingem me amar pelo dinheiro, homens que querem ser meus amigos pelos contatos. Nunca soube se alguém gostava realmente de mim ou do que eu possuo. Mas eu não sabia. Exato, Rafael interrompeu gentilmente. Você não sabia e mesmo assim se interessou por mim. Conversava comigo por horas, ria das minhas piadas ruins, me olhava como se eu fosse especial. Pela primeira vez na vida,
Alguém me via apenas como Rafael, não como Rafael Montenegro, o milionário. Marina sentiu o peito apertar. Mas você não confiou em mim o suficiente para contar a verdade. Tive medo, Rafael admitiu. Medo de que mudasse tudo entre nós. Medo de perder a única coisa real que já aconteceu na minha vida. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as luzes da cidade que se refletiam na fonte. Marina, quando você me disse naquela noite que nunca havia estado com ninguém, sabe o que senti? Ela balançou a cabeça. Senti-me honrado, privilegiado. Você escolheu confiar em mim com algo tão íntimo, tão especial. E eu prometi a mim mesmo que seria digno dessa confiança. Então, por que escondeu quem era? Porque tinha medo de que você se sentisse intimidada, deslocada. Queria que nossa história fosse sobre nós dois, não sobre dinheiro ou status social. Marina enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Você tem ideia de como me senti quando descobri? Como se toda a nossa história fosse uma mentira. Nossa história nunca foi mentira, Rafael disse com intensidade. Cada momento, cada conversa, cada toque foi absolutamente real. Meus sentimentos por Yu são a coisa mais verdadeira da minha vida. Como posso ter certeza? Rafael se virou completamente para ela no banco. Porque estou aqui. Porque passei a semana mais miserável da minha vida sem você. Porque pela primeira vez estou disposto a mudar quem eu sou por alguém. Não quero que mude quem você é, Rafael. Só queria que confiasse em mim. Confio. Confio completamente em você. Marina, você me disse que nunca havia estado com ninguém. E eu te disse que te amava. Ambas foram confissões que mudaram nossas vidas. Marina lembrou-se daquela noite. A ternura dele, o cuidado, a forma como a fez sentir-se preciosa e amada. Havia sido perfeito, e mesmo agora, com toda a confusão e mágoa, ela não se arrependia. Quando sussurrei aquelas palavras para você, ela disse baixinho, foi minha primeira vez. Estava entregando muito mais que meu corpo. Estava entregando minha confiança, meu coração. E eu não dormia naquela noite, Rafael confessou. Não por excitação ou conquista. Não dormi porque estava apavorado com a responsabilidade que você havia colocado em minhas mãos. Porque sabia que havia me apaixonado completamente e que minha vida nunca mais seria a mesma. Marina sentiu novas lágrimas, mas desta vez não eram apenas de dor. Você realmente não dormiu? Passei a noite toda olhando para você, pensando como alguém tão pura, tão genuína havia escolhido mim, e me prometendo que faria de tudo para merecer essa escolha. Mas escondeu a verdade. E foi o maior erro da minha vida, Rafael disse, pegando as mãos dela entre as suas. Marina, se você me der uma segunda chance, eu juro que nunca mais haverá segredos entre nós. Você conhecerá cada parte da minha vida, conhecerá minha família, meus amigos, meus negócios, tudo. Marina olhou para as mãos deles entrelaçadas. As mãos calejadas dela contra as mãos macias dele. Uma diferença física que representava o abismo entre seus mundos. E se não der certo? E se nossas diferenças forem grandes demais? Então, pelo menos tentamos, Rafael disse. Marina, algumas pessoas passam a vida inteira sem encontrar o que encontramos em poucas semanas. Vamos jogar isso fora por medo? Marina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar desesperançoso dele. Eu te amo, Rafael, ela sussurrou. Mesmo magoada, mesmo confusa, eu te amo. E eu te amo mais que qualquer coisa neste mundo. Rafael respondeu, levando as mãos dela aos lábios. Mais que dinheiro, mais que negócios, mais que qualquer coisa que eu já pensei que fosse importante. Marina sorriu pela primeira vez em uma semana. Um sorriso pequeno, mas real. Então vamos tentar, ela disse. Mas sem segredos desta vez. Sem segredos, Rafael prometeu, selando o acordo com um beijo suave. Ali naquele banco da Praça Roosevelt, cercados pelo burburinho noturno de São Paulo, dois corações se reconectaram. Havia obstáculos pela frente, diferenças sociais a superar, julgamentos a enfrentar. Mas por enquanto, tinham algo mais poderoso que qualquer adversidade. Tinham amor verdadeiro. E para Rafael Montenegro, que havia passado 35 anos acreditando que o amor era apenas uma palavra em contratos pré-nupciais, aquilo era mais valioso que todo o seu império.